Trapos! Bom dia a quem estiver desse lado, o meu nome é Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. No episódio de hoje vou estar à conversa com Joana Dias, locutora, repórter de rádio e televisão e também autora do podcast da Antena 1, A Mim Nunca. Mas para começar, algumas sugestões de espetáculos de música ao vivo e cinema para todos os gostos. Música ao vivo. A 28 de maio, sexta-feira, pelas 21h30, a fadista Celina da Piedade convida Rodrigo Leão e o grupo coral Ausentes do Alentejo para um espetáculo no anfiteatro do Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela. A entrada é gratuita, mas sujeita a reservas. Para mais informações podem entrar em contacto com a Câmara Municipal de Palmela. A 5 de junho, uma sexta-feira, Luís Clara Gomes, mais conhecido como Molinex, apresenta o seu novo álbum, Requiem for Empathy, na Culturgest em Lisboa. Os bilhetes custam 17€ e estão à venda no site da Culturgest e também na Ticketline. Para fecharmos o capítulo da música por hoje, também no dia 5 de junho, os Clã apresentam o seu mais recente disco Véspera na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. Bilhetes a 10€ no site da Bol. No cinema, entre 28 de maio e 9 de junho, podem ver ou rever no Cinema Nimas em Lisboa, em várias sessões, 5 filmes do realizador chinês Wong Kar-wai. Disponível para amar, Chungking Express, Anjos Caídos, Felizes Juntos e também 2046, todos em cópias restauradas 4K. Mais informações em medeiafilmes.com. Para os fãs de cinema com pipocas, estreia a 25 de maio em Portugal o filme de terror Um Lugar Silencioso 2, de John Krasinski, com Emily Blunt e Cillian Murphy. Já a seguir a conversa com Joana Dias, vamos saber tudo sobre o seu podcast A Mim Nunca, com o qual lançou uma campanha de sensibilização para ajudar pessoas em situação de violência doméstica. Joana Dias é a minha convidada de hoje, locutora, repórter de rádio e televisão e autora do podcast Quase Ser Também uma Minissérie, A Mim Nunca. Olá Joana, bem-vinda ao Boca de Trapos. Olá, Mónica. Olha, eu começo já por dizer que é ótimo estar aqui contigo e estou Sim, mesmo, ainda mesmo feliz bem. por conversarmos, por irmos ter esta conversa, porque nós trabalhamos juntas há tanto, tanto tempo que É já verdade. parece uma outra vida e que é ótimo voltarmos a Sim. partilhar o palco, não é? E Sim, microfones. exatamente. Não, eu é que tenho que agradecer pelo teu tempo, é um prazer ter-te aqui. Já não falávamos há muito Obrigada, tempo, verdade. embora tenhamos trabalhado juntas durante bastante tempo, já, como tu dizias, noutra vida, não é? Sim, Mas vamos contextualizar então. Joana, tu durante muito tempo trabalhaste como apresentadora de televisão, passaste assim nos nomes mais sonantes pelo curto-circuito na SIC Radical, pelo Sixteen na SIC Mulher, fizeste montes de festivais de verão, sim. emissões em direto. Tens saudades desses tempos de fazer essa televisão assim muito de repente, muito em direto, muito improvisada? Muitas, muitas saudades. Eu gosto muito de fazer diretos e gosto muito da adrenalina do 5, 4, 3, 2, 1 e de repente a câmara liga-se e tens de começar a fazer. E, Sim, e pronto. E nós quando fazíamos festivais, Mónica, eram sessões, é era, verdade. era o dia todo, Não não era, é? eu acho, eu dizer que era o dia todo é ser simpático, porque para nós aquele dia pareciam 2 dias de cada vez, Sim, porque nós não porque estávamos no festival só na hora de programa, do exatamente, direto. só Nós faltava íamos logo de dormirmos lá, manhã, não é? exato. Mas tenho imensas saudades dessa adrenalina. Eu tenho um bocadinho no Aqui Portugal, Sim, quando estamos a fazer os diretos, há essa adrenalina, mas claro, estar a apresentar um programa é diferente de fazer reportagem, não é? É claro. uma responsabilidade diferente e um tempo diferente a teres de estar a conversar com quem está lá em casa e estás 1 hora, estás 2, estás 4. Tenho muitas saudades, Claro, sim, era muito tenho. diferente, não é? Fazia-se televisão de forma diferente, isso nota-se nos É, conteúdos que nós temos agora na programação de televisão. E além disso tudo, lá está o direto, eram diretos compridos, que sim. envolviam, lá está, muito improviso, muitas pessoas a circular, muitos convidados, sempre muitas pessoas diferentes. E agora fazes um bocadinho isso, mas com um formato diferente. Tu estás, como tinhas Sim. dito há pouco, a fazer o Aqui Portugal na RTP, e tens andado um bocadinho pelo país, não é? Como é que tem corrido?
O Aqui Portugal, leva-nos a conhecer o nosso país e aquilo que eu percebi foi que conhecia muito mal Portugal. Eu já tinha a noção, já tinha a Sim, sensação, sim. mas uma coisa boa do Aqui Portugal, e é serviço público da Uhum. RTP, é que descentraliza completamente. Há os apresentadores que estão no set do programa e depois Sim, há repórteres que estão ou no sul, no centro e no norte, e não estão nos locais mais óbvios, e isso é ótimo, e então tenho conhecido imenso o país. Olha, imagina, estive em Montemoro Novo, estive em Marvão, estive em Monsanto, ali na zona de Idanha, já estive em sim. Trás-os-Montes, pronto, Aproveitaste é para mais conhecer assim, um bocadinho. sim, para conhecer, para perceber como o nosso país é lindo, lindo, lindo e tem tanto para visitar, tanto para conhecer e tanto para aproveitarmos. Epá, tenho visto paisagens. Oh, Mónica, eu sou de Coimbra. Sim, sim, E sei. então, estás ali no centro do país, não é? E Sim, é então, verdade. eu no meu crescimento nunca fui muito para o sul, nem nunca fui muito para o norte. Por exemplo, eu nunca tinha estado na zona do Douro Vinheteiro, Ah, nunca. e não estavas assim tão longe, não é? E não estava assim tão longe, mas também antigamente demoravas, 7 Um horas a bocadinho chegar. mais. Sim. Sim. E no ano passado conheci o Douro Vinheteiro, epá, e é Pois. maravilhoso. São trabalhos que nos dão, a mim, que gosto muito do que Uhum. faço, dão-me o lado profissional, em que eu posso fazer uma coisa que adoro e depois dá-me este lado de algum lazer, que é a viagem, vais olhar pela janela do carro ou do comboio Claro. e vais a conhecer o teu país e depois fazer reportagens. Vais para vários sítios e conheces imensas pessoas, imensos, imensos sítios diferentes e é muito rico. É um trabalho que traz Sim. muita riqueza, sim, gosto Não, e imenso. isso também está um bocadinho naquele espírito de que tu não paras, não é? Tanto estás a fazer televisão, fazes também rádio, e o trabalho de rádio é um bocadinho diferente, passa também muito por Sim, estúdio, não é? É uma experiência completamente diferente. é uma experiência completamente diferente e depois do ano que tivemos, mais diferente é Sim. ainda, porque eu trabalho na Rádio Zig Zag e uma coisa que Uhum. nós fazíamos e que gostávamos muito de fazer era sair do estúdio e fazer a rádio de pé, que é estar fora de estúdio e ir ao pé das Sim. crianças, ir às escolas, ir ter com as crianças e E deixámos de agora o poder não, fazer. não conseguem fazer, Sim, infelizmente, não é? não. Nós tínhamos um espetáculo que levávamos às escolas, que levávamos a auditórios, e podíamos, e é completamente diferente, porque uma rádio para crianças e as crianças têm tanta criatividade e tanta imaginação e têm uma pureza e tu ires e poderes conversar com as crianças, fazer o espetáculo para elas, mas depois pôr as crianças também a fazer rádio era maravilhoso. E a outra coisa Sim. que nós fazíamos era receber as crianças no nosso estúdio, que o estúdio da Rádio Zig Zag é mágico, Uhum. não é como um estúdio Sim, normal de rádio, não. claro. É um estúdio muito colorido e é uma viagem pela produção de um programa de rádio. Quando as crianças entram no estúdio, não sabem fazer um programa de rádio, Sim. quando chegam ao fim do estúdio, à outra ponta do estúdio, sabem fazer um programa de rádio. Isso é muito Pronto. giro, uma experiência completamente diferente Sim, para elas. e as crianças adoram, adoram, e depois liga-se o microfone e, epá, e são Acontece pérolas. magia. Sim, acontece magia. Só que este ano foi um trabalho mais solitário, sim, foi mais Sim, solitário, porque estamos em teletrabalho com a sim, rádio, mas é um trabalho sempre a pensar nas crianças e sempre a pensar no melhor para as crianças e de que forma é que nós conseguimos chegar ao maior número de crianças e o maior número de crianças nos ouve e se sente acompanhado por nós, mas pronto, com a equipa junta através de Zoom, sim, sempre a produzirmos, sempre a claro. Há criarmos, sempre sempre a maneiras, não é? fazermos, sim, sempre com elas no nosso pensamento, já não com elas tão perto de nós, mas há de voltar em breve. Claro, vamos todos a torcer para que rapidamente volte tudo ao Sim, normal. sim. Joana, tu acabaste por ir parar à televisão e à rádio, um pouco da mesma forma, ou seja, tu quando eras miúda ou quando estavas a estudar, não tinhas o de grande desejo de ser apresentadora de televisão ou locutora de rádio, não é? Como é que isto acaba por acontecer? Olha, nem nunca me tinha passado tal coisa pela cabeça, muito menos nem televisão nem rádio, para Sim. dizer com franqueza. Eu sabia uma coisa, eu adorava escrever, Uhum. e adorava falar e conversar, mas eu tinha Comunicar. medo. Sim. Adorava, mas tinha muito medo das câmaras e nunca achei ora, se eu não permitia que me tirassem fotografias,
nem me filmassem, como é que eu ia fazer um programa de televisão? Mas olha, foi uma coisa de momento, foi uma amiga Sim. que viu, estava com a SIC Uhum. Radical ligada e viu que iam fazer um casting do curto-circuito e me disse: tens de concorrer, é a tua cara. E eu: mas eu não vejo o curto-circuito, como é que eu vou concorrer ao curto-circuito? Tens de concorrer, tens de concorrer. Pronto, e eu pensei: bom, eu já estava a trabalhar, estava a estudar, assim um bocadinho desorientada em termos de futuro, sem saber muito bem, Sim. porque estava num curso que não gostava. Uhum. Mas ali Olha, numa não se perde indecisão nada. e acabou por te encaminhar de alguma forma, não é? Mas como é que tu consegues Verdade. ultrapassar essa parte de não gosto de ser fotografada, não gosto de ser filmada e de repente estás à frente de câmaras num programa em direto? Ok, que era Olha, um ainda canal estou da para TV saber, Cabo, Mónica. mas eras vista por muitas pessoas. Como é que tu conseguiste fazer dar essa volta? Eu acho que conheci um novo lado de mim e percebi. Olha, nos primeiros programas foram uns nervos tremendos, Como toda a gente, foi não uma é? coisa, eu nem Sim. sei. Sim, como toda a gente, pronto, e senti-me muito bem acompanhada. O primeiro programa foi com o Pedro Ribeiro, depois o segundo Sim, programa já não me tiveste logo lembro. ali grande companhia. Eu também não te consigo ajudar, Foi, porque apesar de ter foi uma estado grande lá foi a seguir isso tudo de perto, mas também não me sim, recordo. mas já foi Sim, há tanto tempo, Mónica, já foi há tanto é tempo, verdade. mas 2004. vê tu, Sim. 2004 que idade é que nós tínhamos? Não vamos fazer essas contas. 20 e poucos, vá, não vamos só Pois dizer é, isto assim. sim, 20 e pouquinhos, 20 Sim. e pouquinhos. Mas aquilo que eu acho que aconteceu foi que eu descobri. Pronto, eu tinha 20 e poucos anos, não é? Ainda estamos a Uhum. conhecer-nos e eu descobri um Pois. lado de mim que desconhecia, que nunca, não bloqueava, Sim. e eu descobri isto, não fazia a mínima ideia, não bloqueava, tinha sempre qualquer coisa para dizer a seguir, Uhum. É e de alguma importante. forma ia-me safando. Eu acho que Uhum. nunca tive um momento de todas as horas de diretos, centenas de horas que nós fizemos, eu acho Sim. que nunca tive um momento em que tenha ficado bloqueada a olhar para a câmara e agora o que é que eu vou fazer a seguir? Não me lembro de tal coisa e tenho-te Pois, dizer que apesar de tu achares que estavas extremamente nervosa, e estarias, mas não deixavas transparecer porque passaram pelas minhas mãos muitas e muitas pessoas em castings e havia pessoas que não conseguiam controlar, não é? E no teu pois. caso não se pode dizer o mesmo, portanto eu acho que conseguiste perceber que realmente se calhar aquilo era para ti, não é? Pois, foi uma descoberta que eu fiz em relação a mim e adorei cada momento, porque depois, de repente, eu fiz o casting e fui passando e estava nas 5 Sim, finalistas, eu é olha, verdade. nem estava bem a acreditar no que estava a acontecer. Eu lembro-me que quando soube que estava nas 5 finalistas, fiquei num hotel em Lisboa, Sim. porque nós acabámos o programa tarde, e então Uhum. eu fiquei ai não, 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 não. Não foi? Eu fiquei porque no dia a seguir tínhamos de estar no programa, as 5 Sim. finalistas, exatamente, Uhum. foi assim uma coisa, e eu festejei tanto sozinha, ao telefone com os meus pais, que me Sim. telefonaram da recepção do hotel a pedir para eu fazer menos barulho, porque os outros Oh hóspedes meu estavam Deus. estavam a queixar-se. Uau, estavas mesmo contente. Fiquei tão feliz, Mónica, Sim, foram anos incríveis, porque me sim. estava a acontecer uma coisa extraordinária, não é? Claro, e foi engraçado porque tu chegas à final do casting do curto-circuito com a Raquel Estrada, com Sim, quem pouco tempo depois partilhas a apresentação do Sixteen na SIC Mulher, portanto já tinhas é ali alguém verdade. também que conhecias, não é? Dava-te Sim. outra segurança de alguma forma. Sim, acho que nos deu segurança uma à outra e depois nós Uhum. descobrimos que trabalhávamos, as 2. Nós éramos 3 apresentadoras, Sim. mas a terceira apresentadora esteve pouquinho tempo, a Uhum. Mafalda Pinto, Me fala esteve Pinto, sim. pouco tempo e depois eu e a Raquel começámos a fazer um programa diário, Uhum. juntas, e descobrimos que funcionávamos muito bem, as 2 juntas, e tínhamos Sim. uma equipa que, à semelhança da equipa do curto-circuito, são equipas que estão preparadas para receber pessoas que não sabem fazer televisão, que estão a Sim. aprender, que têm uma dose de paciência acrescida. Mónica, faço-te vénias para Nem sempre fales na nisso minha agora. vida. Sim. Sim, Sim, mas que não muito não aprendi deste contigo. mas obrigada, mas não deste muito trabalho, isso posso-te dizer. Fica Ai, descansada. obrigada. Tenho boas memórias, Que bom, portanto que bom. E depois foi uma diversão também fazer o Sixteen claro, com a Raquel, que era uma espécie de curto-circuito, só sim. que para Mais para mais meninas, não é? mais para raparigas do que para rapazes. Uhum, Sim, sim, exatamente. mas havia muitos Lembro-me rapazes que bem. viam também. Claro, então tinham miúdas giras a apresentar e claro que eles Pronto, também queriam ver, não é? Era ali um bocadinho de conteúdo também para eles nesse sentido. se tu Hum, dizes.
Eu penso que sim, na altura, pelo menos pelo feedback que se recebia. Mas olha, depois como é que foi para ti fazer estes anos todos de televisão e chegas à rádio, e sei que a Antena 3 foi a tua primeira rádio Sim, e era a primeira vez que tu tinhas a experiência com um microfone, mas lá está, sem ver ninguém do outro lado também, com mais isolada, não é? Tinhas alguém contigo a apresentar o programa, sim. mas não tinhas a interação toda se calhar que tinhas no curto-circuito ou no Sixteen ou noutras coisas que tinhas feito. Como é que te adaptaste a essa mudança? É muito, muito diferente fazer televisão e fazer rádio. Não foi nada Uhum. fácil para mim, porque eu acho que a televisão é uma coisa mais imediata. Sim. Ou tem jeito ou não tem jeito na televisão, não é? Uhum. Ou tens assim eu não estou a falar nem em beleza, nem nada disso. É, ou tens à vontade, ou não te deixas levar pelos nervos, ou então não. E na rádio é mais difícil, porque não tens a reação imediata, porque estás a Claro. falar para um microfone, não tens ninguém à Uhum. tua frente. Eu tinha o Luís Oliveira que fazia o programa comigo, mas Sim, é muito mais solitário, é muito mais intimista e só tens a voz. pois. É uma Não há comunicação lin completamente diferente. não há linguagem gestual, não há olhar, não há nada, só tens a voz e depois tens de encontrar a tua voz. Ainda no outro dia a falar sobre isto, eu falava assim, no microfone da Antena 3 porque ainda não tinha encontrado a minha voz. Sim, Vai agora e depois também tive alguns colegas na Antena 3 que me ajudaram muito e os meus coordenadores e os meus diretores que me ajudaram imenso sim, e que contribuíram para também isso tudo, sim. sim, e que também deram margem para tu aprenderes e quando tu começas a aprender não fazes as coisas todas bem, não é? Vais Claro. aprendendo E com o e tempo, não nem é? Vais fazendo outras coisas. claro, eu já trabalho há 20 anos em comunicação e também ainda hoje não faço as coisas todas bem, porque nós não somos todos perfeitos, não somos perfeitos. Não é? Estamos sempre, Exatamente. sempre a aprender, mas a televisão e a rádio não têm nada a ver, a única coisa em que elas se tocam é o facto de serem meios de comunicação social. Pronto. Exatamente. Quem está do outro lado, muitas pessoas gostam tanto de televisão como de rádio, Sim, outras ouvem mais rádio porque conseguem acompanhar quando fazem outras coisas, não é? Mas no fundo são meios diferentes e nós notamos mais isso, se calhar, do que quem está do outro lado, não é? Porque conhecemos um bocadinho como é que as coisas funcionam e é óbvio que foste aprendendo muito muito, muito. nos dois sítios. E conseguiste descobrir hoje qual dos dois gostas mais? Não consigo não. Olha, para responder a essa pergunta, Sim. eu tento pensar que, a televisão é uma paixão, daquelas que pronto, que não desaparece, que não passa. Eu sou apaixonada pela Uhum. televisão para sempre, para todo sempre, e a rádio é um amor, porque foi algo que eu construí. Eu no início tinha muito medo, eu tinha muito medo e fazia rádio e em direto, fui fazer as manhãs da Antena 3, e eu tinha medo do microfone. Tinha medo do que ia dizer. Sim, Aquela vontade que eu tinha a fazer televisão, depois na rádio perdi-o, isto sou eu a falar de mim, sim, claro. perdi-o, porque eu tinha medo, porque eu sabia que não fazia aquilo, não fazia rádio bem, não fazia ainda tinha muito percurso, tinha muito para aprender, muitas coisas, mas a questão é esta, quando tu tens um desafio, é bom que não desistas dele, e então eu não Claro. desisti, e Claro, e obviamente agora, desculpa interromper-te, agora não, não. comunicas para todos os tipos de público, fazes comunicação para crianças na rádio, Sim. fazes também RDP Internacional com um público completamente diferente, portanto, ao cabo, durante estes anos, aprendeste a comunicar para vários públicos de outra forma, portanto, é tudo possível. É tudo possível, tudo, tudo, tudo possível. E se na televisão era um público jovem, Uhum. mais jovem do que eu, depois na Antena Sim, 3 foi um público jovem adulto, sim. depois a RDP Internacional foi um público adulto para cima dos 55, Deste aí um salto grande. sim. Depois a Rádio Zig Zag, que é numa faixa etária até aos 10, 11 anos, Extremo oposto, completamente. sim. Isto dá uma bagagem. O Claro, Rui Pego, que era o meu diretor, sim, dizia: Joana, um bom comunicador fala para todos os públicos, portanto, não quero é cá isso mesmo. desculpas, nem quero cá. Vai falar, e vai aprender e vai descobrir. Sabes? Claro, E nós na nossa família, eu tentei, quando fui fazer RDP Internacional, também assustada, não é? sim. Mas porquê é que um adulto vai querer? O que é que eu tenho para dizer? O que é que eu tenho para dizer a uma pessoa com tanta experiência de vida e de que forma é que eu posso dizer? Só Uhum. que eu tinha os meus avós e a experiência das Claro. pessoas mais velhas na minha família, com Uhum. quem passava horas a conversar. Portanto, aplicas
aquilo que é a tua vida mais pessoal, as Claro. emoções que te ligam, nesse caso do público mais velho, as emoções Uhum. que me ligam às pessoas mais velhas, sobre o que é que nós falamos, e transporto isso para a rádio. E foram. Eu fiz o abraço de domingo, que eram 4 horas de programa, Sim. com telefonemas, Uhum. e foi incrível. Eu conheci pessoas extraordinárias, com histórias de vida impressionantes, porque a RDP Acredito. Internacional é para as comunidades portuguesas. Portanto, estamos a Uhum. falar em pessoas que nos anos 60, 50, Sim. 70, Uhum. depende das idades, Sim. mas eu falava com pessoas, Mónica, que tinham mais de 80 anos. Exato. Isso era quase fazeres um curto-circuito sénior na rádio, não Foi, é? fartei-me de aprender. Era. Mas estamos a falar em pessoas que saíram de Portugal Serão Portugal novas, não é? e foram para a Austrália. A Pois. Austrália fica do outro lado do mundo. Agora, nos anos Exato. 70, vamos imaginar, não é? Claro. Não havia internet, não havia telemóveis, provavelmente foram sem nunca ter visto uma fotografia do local para onde iam. Claro, sem saber minimamente, não é? Sim, Ao que é que iam, mas ao com que iam. esperança de ir para melhor. Muita coragem, muita Uhum. coragem. E então Exato. aprendi imenso nesses anos. E Agora já olha, não faço. Diz. não, não, já não fazes esse programa, não Já é? não faço o abraço domingo, faço um programa ao sábado à tarde, mais Uhum. musical. Ok. Sim, Mudaste um bocadinho ali o sim, estilo, mas sim, continuas na mesma rádio. sim. Sim, eu estava aqui a lembrar-me que tu estavas a falar dessas pessoas que emigraram, foram experimentar outras coisas e tu própria também tiveste uma mudança grande na tua vida a esse nível, apesar de Portugal ser um país pequeno e de saíres de uma cidade para outra, vieste de Coimbra para Lisboa, mas no fundo vieste para a capital e é completamente diferente. Como é que foi essa mudança também para ti? Olha, eu no liceu, quando andava no liceu, Sim. dizia sempre: eu nunca hei de ir viver para Lisboa. Adoro Nunca! quando dizemos essas coisas e depois. Né, com 14 e 15 anos, nem pensar, se eu for é para o Porto. E Ah, depois a claro, gostavas vida mais do norte, sim. era mais perto. Era só por isso. Era só a 100 quilómetros e Lisboa era a 200, Ok, era a capital, era muito grande, e eu, portanto, para Lisboa nunca vinha porque é muito impessoal e eu depois não uhum, me oriento. Mas depois a vida, olha, claro. organiza-se e vim. Não foi fácil a adaptação, também tive azar, porque fui logo assaltada Ui, logo. e tive logo assim 2 ou 3 episódios Sim. que me assustaram em relação à cidade. Vim sem estar. Vim depois do casting do curto-circuito, Uhum, porque na altura o diretor era o Francisco Peni e disse: Joana, sim. eu gostei muito do teu trabalho, não ficas no curto-circuito, mas quando eu tiver um projeto para ti vou chamar-te. E eu E pensei: tu olha, está achaste na que era hora. melhor estar por cá? E foi o que eu fiz, e foi o que fiz, e fiz bem. E nesse intervalo, até me chamarem para o Sixteen, ainda fiz algumas coisas para a SIC Radical. Mónica, tu lembras-te Uhum, daqueles programas que eram com o sim. Alvin? Como é que era? Que o pessoal tinha Conta, de ir conta mais um nu. pouco para eu ver se eu me lembro. As pessoas tinham de ir nuas, ou tinham de ir Nuas? vestidas, ou tinham de ir vestidas de uma maneira muito estrombólica. Era ali no Chiado. Como é Ai, que eu não me bem, consigo eu lembrar disto? sinceramente não me consigo lembrar do que era, mas também a Fernando verdade é Alvim, se nos que estiveres a ouvir. Ai, não me nós, consigo na lembrar. altura, estávamos a fazer uma série de coisas ao mesmo tempo Tanta e coisa, sim. para o próprio canal. Eu lembro-me na altura de estarmos a fazer 3 ou 4 programas, portanto, pode acontecer que esse programa que tu estás a falar com o Fernando Alvim tenha sido feito por outra produtora para a SIC Sim, Radical mas também. isto, E eu exato, não me isto eram recordo. programas pontuais, acho que era uma vez Pois, por ano. não Ai, me recordo de ver isso no canal, mas, assim, de nus só me lembro do Notícias, lembras-te do Notícias, não é? Em lembro, que não aquele faço apresentava ideia. Notícias e ia despindo peças de roupa. Agora com o Alvin não me Era um lembro, espero que ele exterior. não se despisse também, não é? Não, ele Mas não se despia, não, felizmente. felizmente. Mas era um programa Ma no exterior. mas o que é que Bom, tu o que é que tu fazias? Acompanhavas o Alvin ou estavas a fazer reportagem? sim, sim, o Alvin estava era no Âmbito de Chiado. Então Âmbito de se calhar era Chiado. alguma iniciativa que havia Isso. pontualmente e eles E chamavam-te para fazer acompanhamento. pronto, e o Alvin Sim. estava dentro do Âmbito de Chiado, eu estava cá fora, havia uma Ok. fila gigante Sim. de gente. Pronto, olha, Alguém se há de lembrar quando alguém estiver a se há de ouvir lembrar. isto e depois nos diz o que era. Exato, exatamente, Mas sim, exatamente. estávamos a falar depois desta mudança e já me perdi. Portanto, vieste de Coimbra para Lisboa, adaptaste, fizeste estas coisas. Já Sim, sei. O Francisco Menino disse-te: vamos dar trabalho logo que pudermos então e eu tu vim. achaste por bem ficar cá. Foi isso. Vim, como Sim. eu não tenho medo de trabalhar, andei a fazer os meus trabalhinhos e um dia Uhum. recebi o telefonema do Francisco Penin, E lá foste tu. e lá fui eu toda contente.
E depois acabou por correr tudo melhor com Lisboa? Qual é que é a tua relação neste momento com É com a cidade? ótima. Já não trocavas de cidade? Ah, olha, eu essa pergunta não te consigo responder. Hum, Voltar a viver em Coimbra? sim, Não sei, acho que não. Porque agora pois, também tenho um filho, também tenho o meu filho que nasceu em claro. Lisboa, é Uhum, lisboeta, faz a vida toda dele cá. Sabes, às vezes aquilo que eu penso é, quando for mais velha sim, e puder fazer tudo e puder fazer, tudo por internet ou se nós continuarmos em teletrabalho sim, para todo o sempre, quem para sabe todo ir o viver sempre, para o sim. Alentejo? Ok, tens essa Sim, ideia, sim, sim, eu adoro ali num misto de campo-praia, que eu ok. adoro, uma coisa e Uhum. outra. Mas no Alentejo, não mais para sul. O Alentejo é Alentejo, o sim, sítio sim, certo, sim, Alentejo, ok. Alentejo. Mas a minha relação com Lisboa é ótima, eu adoro viver aqui, adoro viver em Lisboa, não tenho medo nenhum da cidade, está muito mais segura do que era há Uhum, 20 anos, é um sim, facto. A cidade mudou muito, olha, mudou muito, há muitas coisas muito melhores, sim, sim, com a cidade muito mais limpa, muito mais agradável do uhum, que era antes. Eu lembro-me, sim. sei lá, nós antes não havia o Largo do Intendente cheio de bares, há 20 Exatamente. anos. 20 anos muda muita coisa, não Não é? havia, por exemplo, não podíamos entrar ali, era um sítio escuro. Eu lembro-me de passar lá e pensar que sítio tão bonito, mas Uhum. assim só ver de longe, porque e felizmente, Hoje já é um sítio completamente diferente. sim, a cidade, mas claro, nem tudo é bom, nem as mudanças não Uhum, foram todas boas. Há mudanças muito claro. boas e mudanças não tão boas, mas pronto, Mas vais-te mantendo por cá por vou enquanto, não mantendo. é? Sim, 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 Exatamente. sim, sim. O Sim, meu lugar é Joana, cá agora. pronto, ficamos contentes que te mantenhas por cá e mesmo que não te mantenhas por cá um dia, que continues a fazer as coisas que gostas de fazer e que continues a falar connosco, seja na televisão ou na rádio, que isso Ai, que é bom, importante. Mónica, Então que não, bom. não queremos deixar de ouvir a tua voz, que tu dizes que ainda não tinhas encontrado no início, mas que não está assim tão diferente quanto isso. Não está? Não, não está, porque eu lembro-me no tempo da televisão, a tua voz já era assim, suave, como é agora, Oh, pacífica, eu acho que se reconhece em qualquer sítio. olha, vou chorar. Ah, não, olha, Joana, aqui não, aqui no Boca Trapos ninguém chora. Vamos passar à frente. Olha, Vamos, falámos aqui do teu percurso na televisão, já sabemos que ficaste com saudades de fazer algumas coisas, não quer dizer que não as voltes a fazer, não é? Quem sim, sabe, um dia. quem sabe? Falámos também aqui do teu percurso da rádio, já percebemos que não és pessoa de parar, não é? Não, Estás sempre a fazer alguma coisa e fazes várias coisas ao mesmo tempo, que eu acho que é espetacular é ótimo, eu ter esse tenho tipo de atividade e conseguir trabalhar naquilo que se gosta, não é? sim, 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 sim. E vamos aqui falar também de um outro projeto que tu tens, que é o podcast A Mim Nunca. Portanto, para quem não está a ouvir o Boca Trapos de hoje e não sabe do que é que se trata, portanto, é um podcast de ficção baseado numa história tua, mais infeliz, um período da tua vida, Sim, mas que tu conseguiste utilizar a favor de quem está do outro lado, de quem está a uhum, passar por situações, neste caso, de violência doméstica. Este podcast está disponível desde o ano passado na Antena 1, não é? sim, e E em queria que RTP me Play? contasse, e na RTP Play, exatamente, e queria que me contasses um bocadinho, portanto, como é que surge este podcast e contar um bocadinho esta história de forma vá, resumida para quem estiver em Ok, casa conhecer um pouco mais e poder também utilizar isto a seu favor, se for o caso. sim, sim, que é o importante Exatamente. e é o mais importante. Eu vivi uma realidade de violência doméstica há uns anos e na altura, Sim. hã, vivi a realidade, consegui sair dela. Na Uhum. altura, uma das coisas que me ajudou muito, a ir, ultrapassando a prisão em que eu me sentia foi escrever. Isso, e tu Escrever sempre gostaste de escrever, não é? sim, Como sim, disseste, e eu também sabia, sim. sim. Eu sempre gostei de escrever e usei a escrita naqueles anos mais conturbados, era uma forma de tentar, tirar de dentro de mim algumas coisas que eu sentia, algum Uhum. medo, quando tu vais escrevendo, olha, vais percebendo coisas que às tantas não percebias e vais-te libertando. E então Sim. eu comecei a escrever para ver se me conseguia libertar. E Uhum. fiquei com imensas coisas escritas e elas ficaram guardadas no computador. Uhum. Eu consegui sair dessa realidade e comecei a pensar de que forma é que eu podia usar aquilo que tinha escrito, hum, para conseguir,
Olha, Mónica, para conseguir, sei Sim, lá, para conseguir, fazer uma teres alguma. catarse Sim, e exatamente. conseguir, chegar a alguém, eh, que Uhum, fosse uma pessoa que fosse. E andei durante algum tempo a pensar: "O que é que eu posso fazer com isto? O que é que eu posso fazer com isto?" uhum, E um dia lembrei-me: "Então, mas espera lá, eu exatamente. trabalho na rádio e mesmo que não trabalhasse na rádio, há podcasts que podes fazer e podes Claro, fazer e publicá-los e pronto, mas eu trabalho na rádio, portanto, ainda e se eu tinhas essa transformar isto facilidade. sim, Sim. e se eu transformar isto num podcast?" Uhum, Transformei, agarrei naquilo que tinha escrito e fiz então uma história de ficção com base em factos reais, sim. que aconteceram comigo, escrevi o podcast, hum, idealizei os 10 episódios, sonorizei com o Ricardo Fialho, que é Uhum, meu amigo, colega de trabalho uhum. e sound designer, E o Ricardo e que dá voz que também dá contigo voz. no podcast, sim. Isso. Ele é o homem, eu sou a mulher e a Uhum, Rita Dias, que é a minha irmã, é a irmã sim. da personagem. E fiz Uhum, o podcast, fiz os 10 episódios. Quando estava quando terminei, mostrei-os à minha direção, ao Rui sim. Pego, na altura, e ao Ricardo Soares, e perguntei o que é que eles achavam. E apresentaste já todos Tudo com os feito, episódios todos prontos? tudo Ok. feito, sim. Uhum, E eles ouviram e disseram que tinha toda a lógica. Tinha toda uhum. a lógica fazermos uma estreia, no site e em FM. E assim aconteceu. Portanto, isto seria encarado por eles como serviço público, certo? Certo. E Sim, muito bem. sim, e Sim, muito e bem, muito bem, porque exatamente. infelizmente, a violência doméstica é uma realidade e é uma realidade muito presente, infelizmente. Sim. Portanto, falar disto e a Antena 1 já tinha tido um programa diferente sobre violência doméstica, que se chamava Calar Nunca, e Uhum, era com testemunhos de vítimas sim. de violência doméstica, que Uhum, tinha que tinha sido estreado antes. Este não era um podcast sobre uma realidade de uma pessoa específica, não havia sim. entrevistas, era uma Uhum. ficção. Mas uma ficção baseada na tua Sim, história e, portanto, tinha toda a exato. propriedade e todo o contexto, não é? E que era também um tipo de formato que não havia. Na Antena 1 Claro. não havia assim nada, eu não lhe quero chamar novela, nem radionovela, Uhum. pronto, Sim. mas não havia assim nada, e para eles foi para o Rui e para o Ricardo, e eu devo-lhes isso, porque não foi um favor, eles ouviram, gostaram e Sim, disseram: "Queremos estrear, vamos a claro. isso". Eu nunca assumi que a história era minha, não era Sim. isso não era o Mas eu relevante. eu ia-te perguntar, na altura em que tu apresentas o projeto, na rádio, alguém mais já sabia que isto era teu? A tua família, por exemplo, já estava por Sim, sim, dentro de sim, que sim, tu sim. querias transformar isto num Sim. podcast e As mas minhas sim, pessoas as uhum. minhas pessoas sabiam que aquela era a minha história. Os Mas meus sabiam também que tu querias contá-la publicamente? s sim, Ok, sim. sim, mas sabiam também que eu não ia assumir que ela era minha. Uhum, Os tudo meus bem. diretores sabiam, porque Uhum, quando eu vivi essa realidade de violência sim, doméstica, as coisas complicaram-se ao ponto eu falei a primeira pessoa com quem falei foi com a minha irmã, aliás, eu até acho que a minha irmã se apercebeu antes de eu ter falado com ela. sim. Porque convém dizer que tu e a Rita são as melhores amigas do Somos, mundo. Sei que vocês são unha com carne, não somos. fazem nada uma sem a outra e, portanto, seria normal que ela, conhecendo-te muito bem, não é? Sim, Tivesse sim. sentido alguma coisa, mesmo que tu no início ainda não estivesses tão consciente. E a minha irmã também é um ponto fundamental em Uhum, toda esta história do podcast, porque houve um dia que a minha irmã me disse: "Joana, vais seguir sem medo e vais transformar o teu sofrimento transforma o teu sofrimento, sim, transforma o teu sofrimento em arte". Pronto, exatamente. E ela, basicamente sim, eu ia te é o perguntar se ela é te aquilo que vais tinha. fazer. Diz, Sim. desculpa, Mónica. Não, diz, termina. Sim, Pronto, e a minha irmã deu-me sempre muita força e esteve sempre ao meu lado, e é muito importante quando nós estamos em realidades de violência doméstica, muito importante, e eu digo isto porque eu durante muito tempo senti vergonha e culpa, é muito uhum, importante nós percebermos que a vergonha e a culpa não estão do nosso lado, uhum, pedirmos ajuda e pedirmos claro. ajuda às nossas pessoas, claro, começarmos pelas nossas pessoas. E, Claro, e o apoio é essencial. é essencial, é fundamental não ficarmos calados, não ficarmos em silêncio, porque o silêncio aprisiona-te ao lado do agressor. É muito, muito Exatamente. importante, hum,
percebermos isto e percebermos que ninguém nos vai julgar nem apontar o dedo. E se por acaso encontrarmos alguém que nos julgue ou nos aponte o dedo, então aquela não é a pessoa certa para nos ajudar. E não somos nós que estamos mal, é ela. Pronto, Exato. porque pode acontecer, pode acontecer. E, hum, e então eu falei com a minha irmã, falei com os meus Uhum. pais e depois tive de falar no trabalho De também. explicar a situação, Sim, sim. sim, tive de explicar a situação, porque eu era perseguida e houve muitas alturas em que eu não conseguia trabalhar convenientemente e eu tinha medo de sair de casa e tinha medo de voltar para casa Sim. e o dia começava a adiantar-se nas horas e eu começava a ficar muito aflita e tinha de me vir embora. Portanto, as pessoas, a minha coordenadora, a Yolanda Ferreira, o Rui Pego, o Ricardo Soares, eles sabiam Uhum. o que é que se estava a Estiveram passar sempre lá comigo. também para te ajudar, não é? No Sempre, sentido de te dar esse espaço que tu precisavas, não é? sempre. Para tentar resolver a situação. E quando eu lhes mostrei o podcast, eles disseram: "Nós queremos muito, estrear isto, mas também queremos muito saber se tens a certeza, Claro. se queres, porque Uhum. basta dizeres que não queres e nós não vamos com isto para a frente". Pronto, mas eu não na altura não conseguia ainda dizer que era a minha história ou que era com base na minha Sim. história. Era isso que eu ia perguntar há pouco, se a tua irmã te tinha ajudado nessa decisão ou o que é que contribuiu mais para essa decisão de tu quereres assumir publicamente que a história era tua? Olha, foi este ano de pandemia. Este ano de pandemia nós ficámos todos fechados em casa Exato. e eu comecei a pensar na quantidade de gente que está fechada ainda mais com os agressores. Sabes que é curioso, desculpa interromper-te dizeres isto, porque das primeiras coisas que me ocorreram no início da pandemia, que eu comentei com muitas pessoas à minha volta, foi exatamente isso. Foi Pois, se já para nós e neste caso falava por mim, que tinha tudo bem em casa e que estava aqui fechada a sofrer por estar fechada, imagino as pessoas que realmente não se dão bem ou são vítimas de algum tipo de abuso e pois, têm que estar nos mesmos espaços, não é? Muitas é. vezes reduzidos, sem alternativa. E isso passou-me pela cabeça muitas vezes, portanto é curioso que digas isso. Pois, e começou a angustiar-me, porque como é que tu pedes ajuda quando estás fechado com o teu agressor? Não podes falar, Exatamente. não é? Podes mandar uma mensagem, mas às tantas ele vai ver o Uhum. teu telemóvel e o que fazer? E aquilo começou a angustiar-me, porque eu não eu estou libertei-me completamente, atravessei o meu deserto, não é, porque isto depois Claro. tens de curar as feridas e, E é preciso teres muita coragem também, não é? Para poder assumir isto publicamente. sabes, pois, pode ser coragem, é falta de Hum. medo, eu deixei de sentir medo. Também E um en instinto de sobrevivência. sim, sim. Hum, E este sim, este ano começou a massacrar-me, a minha cabeça começou a ficar massacrada com isso, a pensar: "O que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance fazer? O que é que eu posso fazer para chegar, para ajudar?". E então decidi fazer uma campanha nas redes sociais, sim, e foram 12 fotografias com 12 frases. E era sim. ele dizia-me, uma frase que ele me Uhum. dizia. E depois terminava com "Isto não é amor", uma coisa muito simples. Uma mensagem forte e impactante, não é? Que Sim, passasse para o outro lado. sim. Isto eram coisas isto foi-me dito, e isto Uhum. são coisas que são ditas a todas as vítimas, não é só a mim, porque é transversal. Há uma falta de respeito, uma humilhação, um uma agressividade, uma violência, física e verbal, não só física, porque as Sim, palavras têm uma força muito, muito grande exato. e só as palavras podem arrasar com a tua vida. As palavras começam guerras, não é? Sim, Portanto, só às as vezes pode não palavras. parecer, mas sim, é Pois. completamente verdade. E então eu fiz essa campanha e a certa altura comecei a receber o feedback e a receber mensagens e as pessoas começaram a perguntar-me se aquilo tinha acontecido comigo e a certa altura houve uma Uhum. mensagem que dizia: "Isto não é verdade, isto não pode ter acontecido, já me está a soar a feminismo". Uau. Foi um comentário, a Sim, pessoa não veio de um lado mau, sim. sabes? Mas não te soou bem, não é? Não caiu bem. Não, aquilo deixou-me a pensar, Uhum. deixou-me a pensar: "Espera lá, estas coisas foram-me ditas a mim, Sim, mas há aqui uma pessoa que não acredita", porque de facto quando tu começas a dizer e eu não vou lá pelos pormenores sórdidos, não é isso que sim, sim. interessa, sempre aquilo que me Uhum. guiou sempre foi a mensagem positiva. Quem está neste momento numa situação de violência doméstica pode sair dela. Quem está Uhum. neste momento numa situação de ser agressor, também tem quem ajude.
também precisa de ajuda, não Sim, é? Muitas precisa, vezes não se fala sobre isso. Eu principalmente. acho que a maior parte das vezes não se fala sobre isso. E quem é agressor, quem é manipulador, quem é mentiroso compulsivo, quem se usa do quem se usa do facto de ser mais forte fisicamente para aniquilar alguém, para Uhum. aprisionar alguém, estas pessoas também têm quem as ajude. É preciso pedir ajuda, e pedir ajuda não é vergonha nenhuma, 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 nenhuma. Pode não ser Ma fácil, não é mas fácil, mas não é exatamente. vergonha. Uhum. E há profissionais à espera, tanto de Sim. um lado como do outro, tanto de quem é agredido como de quem Hum. agride. E tu recorreste também à APAV, correto? Sim, Estiveram do teu lado durante todo o sim, processo? há pavos e há corações com coroa. Muito Sim, bem. estiveram e E eles ajudaram-me colaboraram muito. contigo também nessa campanha de redes sociais que Não, fizeste de início? Não, isso não, foi a mesmo campanha só foi uma toda iniciativa minha. tua. Uhum. Sim, foi uma Ok. iniciativa minha que eu concretizei com uma amiga com quem vivo, porque nós estávamos fechados em casa, não é? Sim, Só que agora, de facto, tu só precisas de um telemóvel, tens o mundo nas tuas mãos que está dentro do teu exato. telemóvel. Eu precisava do meu telemóvel, de umas fotografias e fiz a Sim, campanha. E essa mensagem dessa pessoa deixou-me a pensar. E eu pensei, foi assim um repente, está na hora de sim. dizer que isto aconteceu comigo. Uhum. Porque às tantas, quando tu dás quando dás a cara, as coisas têm mais impacto e tiveram. Claro. Pronto, eu assumi e teve um impacto que eu nem estava à espera, porque as minhas redes sociais são muito reduzidas, eu não tenho milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores, mas a publicação que eu fiz Sim. em que contava, não é nada, não tenho que assumir nada, em que contava, teve muito impacto, portanto eu percebi que as minhas palavras estavam a chegar a pessoas que precisavam. E Uhum. depois pelas mensagens que fui recebendo e depois porque, fui à Nossa Tarde com a Tânia Ribas de Sim. Oliveira, depois conversei com o Manuel Luís Goxa, conversei Uhum. com o Rui Maria Pego na Rádio Comercial, Ou seja, conversei no fundo falaste para o país todo, não é? E sim, partilhaste isto com toda a gente de sim, formas diferentes, estilos diferentes, em programas diferentes, sim. sim, portanto, para públicos diferentes Uhum. e eu peço desculpa pelas minhas cadelas, mas elas nem sempre ficam N- caladas, não sei se ouviu. Não estou a ouvi-las, mas se alguém ouviu, não se vai importar com certeza. Pronto, porque nós falamos em violência doméstica e a violência doméstica pressupõe que tu vives ou viveste com Uhum. aquela pessoa, mas não nos podemos esquecer da violência no namoro, Sim, é que é verdade. E um cada vez mais flagelo eu também. concordo por em absoluto que eu tenho ouvido histórias incríveis Mónica, que horror. e continuo sem perceber como é que Sim, em pleno século XXI, é verdade. miúdas e miúdos aceitam que isso seja uma coisa banal. É verdade, Não consigo perceber. é a escola não trabalhar a inteligência emocional. Hum. Pronto, é Sim, pode um ser uma explicação, não é? Mas em sim, casa também haverá com em certeza uma falha casa. qualquer. Em casa também, mas, às vezes tu podes passar e agora Uhum. eu que sou mãe, eu Sim. penso, eu tento balizar, dar toda a estrutura, passar todos os ideais, tudo aquilo que eu acho que o meu filho precisa para crescer bem e para ser um adulto, hum, a viver de forma equilibrada e harmoniosa, Uhum. só que depois também temos sempre de contar com a personalidade deles, não é? Claro, Pronto, e com os comportamentos de grupo, que na exatamente. Lá fora, não é? Tu adolescência não controlas, sim, pois, na claro. adolescência é muito, muito Uhum. complicado. Portanto, há um Exato. trabalho dos pais muito grande de dar sentido de responsabilidade, de confiar nos filhos e de passar todas essas lições aqui entre aspas, mas que Exato. depois vão ajudar aquela pessoa que está a crescer a saber proteger-se, respeitar-se e a saber que há coisas que com ela não fazem, não é? Exatamente. Mas o Pronto, importante aqui é as pessoas perceberem que se caso estejam numa situação dessas, sim, há formas de dar a volta, há ajuda, não é? Que está sim. disponibilizada. Quem é que as pessoas podem pedir ajuda? Olha, podem imediatamente pedir ajuda à PAV. Isso Uhum. é uma coisa imediata. A APAV, está disponível, é só telefonar e pedir ajuda. Sim. Eu estou aqui Eu vou aproveitar para deixar a informação da linha de apoio à vítima, pois, também que eu tenho tenho. aqui. Então Sim, força. portanto é o 116006 Uhum, e também temos aqui a linha de internet segura, que é o 800 219 090, certo? certo. Agora há aqui Uhum. outros números. Sim. Para mandar SMS, porque nós sabemos que às vezes é complicado Uhum. falar, Sim. há um número que é o 3060 Ok. É e importante há também ficar, sim. sim, e há ainda o 800 202
148. Ficam todas estas informações, se houver alguém a ouvir-nos que precise de ajuda, recorrer a elas também, não é? Sim, 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 E sim. as autoridades, que também poderão de A alguma forma polícia, como é reencaminhá-los, óbvio, claro, exatamente. claro. E como tu dizias há pouco, o importante também é falar, não é? Partilhar Falar, e pedir ajuda. não esconder e começar por falar com família, amigos, hum, com quem temos mais confiança. Se percebermos, é muito importante, novamente, é muito importante não Sim. sermos julgados. Uhum. E se sentirmos que alguém nos está a julgar ou que alguém não nos está a ajudar ou que não estão a conseguir, porque às vezes, Mónica, é muito fácil, e foi uma coisa que não aconteceu comigo, as pessoas à nossa volta dramatizarem, ficarem muito Sim, aflitas. claro. Obviamente que a minha família ficou aflita, não é? Mas conseguiu ter, a minha irmã, os meus pais, conseguiram respirar fundo e pensar de que forma é que podemos ajudar. E cair no drama, eu estava num drama, não é? Se bem Sim, que eu me mantive sempre assim, uma calma, aparente, não é? sim, claro. Mas às Lá vezes está. Tem a ver contigo, não é? Tem a ver com a tua pois, personalidade, a tua forma de te expressares. sim, mas é Sim. não dramatizar, Uhum. perceber do que é que a pessoa de que é que a pessoa precisa. Sim. Opa, olha, outra coisa, não ter sedes de vinganças, Uhum. querer Sim. nada, zero, eu não. Só piora, não é? Só Também. piora, só piora, só piora. E depois, à medida da capacidade de cada um, porque cada um tem o seu tempo, Uhum. cada um. Durante muito tempo diziam-me, por favor, bloqueia-o, bloqueia-o, e eu não conseguia bloquear. Cada um tem o seu ritmo, não Cada é? E um tem o precisa do seu seu tempo para ritmo. fazer as suas coisas, claro. Isso é Sim, como tudo, sim. sim. E também para pedir ajuda, mas numa situação Uhum. destas, em que sempre que nós sentimos desconforto, é porque nós não estamos bem. E Exato. depois há vários graus de desconforto, não é? Uhum. Claro. Mas isto é importante. Se estás desconfortável, é porque não estás bem. Portanto, Exatamente. com amor próprio e com autoestima, porque elas também se trabalham e eu trabalhei muito, que não tive outro remédio, Uhum. trabalhar muito o amor próprio, porque ele protege-nos. Ele Exato. protege-nos, ele defende-nos, ele cria uma bolha, cria a nossa bolha e depois nós não deixamos, estamos mais conscientes e estamos com mais capacidade de nos defender e de nos proteger. Claro, e Pronto. ficas com mais força, não é? É. Para agir, Sim, mas é que é uma caminhada, é uma claro, caminhada. claro, acredito. Joana, no meio disto tudo, portanto, esses episódios do podcast depois foram transmitidos, não é? E as Sim. pessoas foram ouvindo e quais é que foram assim as maiores reações? O que é que te tocou mais? Houve algum caso de alguma pessoa que tenha ouvido, que te tenha contactado de alguma forma para pedir ajuda ou para partilhar contigo alguma coisa Sim, diretamente? tantas histórias, Uhum. Mónica, que Infelizmente, não é? sim, histórias de desabafos, desabafos. Aconteceu o mesmo comigo, vivi uma realidade de violência doméstica durante 20 anos, ainda vivo uma realidade de violência Sim, doméstica. Não foi com nenhum namorado, foi com o meu pai, não foi com nenhuma exato. namorada, foi com a minha mãe. Sim, E as coisas as ah, histórias vão surgindo, não é? tantas histórias, tantas, tantas, tantas. E houve uma pessoa que leu a minha publicação em que eu digo que saí da realidade de violência doméstica, em que segui a minha vida com força e ao ler Uhum. percebeu que estava numa realidade de violência doméstica. Porque nós Conseguiu às ter essa vezes, ideia, sim, essa sim, consciência, sim. eu durante muito tempo também não tinha consciência. Exato. Quem está a viver por dentro muitas vezes não Sim, consegue ver as coisas como quem vê de fora, não é? não, porque quem está a viver estas realidades geralmente está muito estruturado, é muito inseguro, está muito frágil, muito Exato. facilmente és manipulado, muito facilmente te fazem sentir que te gritaram ou te chamaram nomes porque a culpa é tua, porque de facto tu não te comportaste bem. Acaba Ou- sempre por ir parar um bocadinho a isso, não é? sim, isto é um Mas uma vez filme. que se deu o clique de que realmente se está mal e que é preciso fazer alguma coisa para Sim, mudar, conseguindo chegar depois onde tu chegaste, não é? De perceber que ter essa força e de aumentar um pouco a tua autoestima e tudo mais e conseguir dar a volta. é, e não ter medo de estarmos sozinhos, porque basicamente Exatamente. nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre connosco próprios. E isto é lá para Alice, mas é verdade. É, Sim, não é é? muito importante mesmo, E eu sim. digo isto porque eu tinha um medo terrível de estar sozinha. Tinha pânico, eu não posso estar sozinha. Ai, e agora? Não, então. Pois. E não voltei a ter nenhum namorado e estou Uhum. ótima. E a questão é que nós ter um companheiro ou alguém que partilha a nossa vida e com quem nós partilhemos
com quem nós partilhamos a vida e que partilha a vida dele ou dela Uhum. connosco, Sim, é para ser algo equilibrado, não claro. é? E que faça bem a um e ao outro e que seja amor a sério. E o amor a sério é assente em respeito pelo outro. Exato. Pronto. É isso mesmo, Joana. É uma mensagem muito importante. E diz-me uma coisa: depois do sucesso aqui do podcast, Sim. surgiu a ideia de usar o A Mim Nunca para fazer também uma minissérie para a RTP Play. Queres contar um Sim. pouco sobre isso? A RTP todos os anos lança um concurso público Sim. que se chama RTP Lab. Qualquer Uhum. pessoa, seja qual for a sua profissão, pode concorrer. E eu estava a trabalhar com um jovem realizador na academia da RTP, e a academia, infelizmente, por causa e o A Mim Nunca já tinha sido escolhido para ser trabalhado, Sim. só que infelizmente, hum, por causa da Covid, não foi possível, desculpem, Sim. concretizar. Sim. Uhum. A RTP abriu esse concurso da RTP Lab, nós concorremos e o A Mim Nunca foi escolhido para ser concretizado numa série RTP Play e RTP Ok. Lab. Sim. Pronto. E então começámos a adaptar o podcast A Mim Nunca para uma série, é uma Uhum. minissérie que terá 3 Sim. episódios, em que estamos a trabalhar e que será que terá estreia na RTP Play, Uhum. um dia destes. Sim, então vamos E ficar atentos. isto é um Sim, sonho tornado realidade, sabes? Porque eu às vezes imagino. ouço recordo as palavras da minha irmã, transformar o sofrimento. E a minha Uhum. irmã, que vai lançar um disco, em Sim. breve também, Uhum. também fez isto. É importante também percebermos que quando vivemos estas realidades de violência, não estamos sozinhos a sofrer. Claro. Todas as Claro, quem nossas gosta de pessoas ti, não é? sofrem, Também sofre, exato. todos os nossos E, am sim, 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 sim. desculpa. Eu ia só acrescentar que eu vi recentemente a entrevista que tu deste na nossa tarde com a Tânia Ribas de Sim, Oliveira, onde estava também a tua irmã, que sim, proporcionou ali um momento muito especial quando cantou a música A Ti Nunca, sim. que foi um presente de aniversário para ti, segundo percebi Foi. pelo pouco que vocês contaram. Ela Sim, também transformou o sofrimento dela num pedacinho de arte, que é aquela música exatamente. linda E que a ela minha fez isto irmã com o Noise Earth, com o correto? Noise Earth, que é Sim. só dos meus Uhum. artistas preferidos portugueses. Já viste a sorte que tu tens da irmã que tu tens. Incrível, Mónica, a minha irmã. Sabes que eu e a minha irmã temos uma diferença de idades de 12 anos. Sim, E eu desde que me lembro que melgava aos meus pais a pedir um irmão. sim, Eu tu quero és uma mais irmã, eu velha, quero um portanto, irmão, sim. foram Uhum, quase 12 anos. sim. Até que eles E cederam. até que aconteceu! Ah, pronto, já não te podiam ouvir, não é? Depois É que não estava previsto. A não estava Rita tinha previsto. de nascer. Viste? É A mesmo isso. Rita tinha de nascer. E de Uhum. facto foi ela e o nascimento do meu filho são os 2 momentos da minha vida, não é? Que giro. Pronto. E então, é engraçado que ela acaba por colaborar contigo, não é? Com este tema, Sim, que está ligado aqui a mim nunca e nesta transformação que tu falaste, não é? A transformação de transformar o sofrimento em arte. sim, transformar o sofrimento. E olha, conse f é um podcast, é uma canção, vai ser uma Uhum. série. Uf, Isso é muito giro. Mas queria te perguntar outra coisa, agora que falas nisto. Fizeste sim. esta listinha de coisas que o a mim nunca é, mas gostando tu tanto de escrever como gostas, já te passou pela cabeça transformar isto também num livro, por exemplo? Sim, já. Pronto, então viste como eu me lembrei? Bem te lembraste. Sim, já me Sim, passou pela cabeça, ok. muitas vezes. Uhum. Então fica agora aqui um incentivo, não é? Fica, isso sabes, Mónica, eu às vezes penso: "Caramba, tantos sonhos que nós vamos concretizando ao longo da nossa Verdade. vida, e como é que é possível que tu concretizares um sonho que tem como ponto de arranque tanto sofrimento?" É verdade. Mas o importante disso é conseguir dar a volta e É, transformar isso numa coisa tão, é. tão importante e tão especial, não é? E E nós tão sabemos positiva. e nós Sim, sabemos que é das cinzas que nós renascemos, é daquilo que nos acontece de mal e de menos bom e de mais triste, é de momentos em que nós sofremos muito e em que nós ficamos arrasados, que depois conseguimos renascer. E eu Hum, sinto que ao longo da minha vida, hum, mais vezes ligadas a questões de saúde, eu já renasci várias vezes. E esta foi exato. mais uma. E quando nós renascemos,
estamos mais fortes. Renasces Exato. uma vez, ficas mais forte. Renasces duas, ficas Uhum. ainda mais forte. Mais Mas vamos forte, mais esperar, consciente. vamos esperar que não precises de renascer, mas continues a viver bem Sim, sim, daqui para a frente e que sim. consigas levar esse projeto à frente. Eu fico muito curiosa, para saber se um dia o A Mim Nunca pode ser um livro. Fica então o incentivo, Joana. Ok. Está Ok? recebido e anotado. Sim. Alguma mensagem, vamos aproveitar que estamos a falar para quem está do outro lado a ouvir-nos, seja lá a fazer o que for e onde for, alguma mensagem que gostasses de deixar? Olha, eu, eu, eu aprendi muito a gostar de mim e a aceitar-me como sou, com tudo aquilo que eu fui fazendo de mal, com tudo aquilo que eu fui permitindo que me fosse feito, deixar de ter vergonha e deixar de sentir culpa. E esta Uhum, foi provavelmente o meu grande desafio, deixar de sentir culpa e perceber que se é amor que nós queremos na nossa vida, temos que nos amar a nós primeiro. E esta mensagem, se quiserem recebê-la e pensar um bocadinho nela, uhum, sem a estarmos a ouvir como um lugar comum, mas se uhum. pensarmos um bocadinho nela, ela de facto, este amor que nós temos de ter por nós próprios, e não falo aqui em vaidade, nem em Sim, mesmo em arrogância, amor próprio. é amor próprio que nos protege de tanto, a nível pessoal, a nível profissional, a nível social. E Uhum, depois, não ter nunca vergonha de pedir ajuda, estejamos nós em que lado da barricada estivermos. exato. E não desistir, porque o que aprendi, e tenho 43 anos, Mónica, o que eu Uhum, aprendi na vida foi sim. que eu, apesar de todas as coisas, nunca desisti e nunca estive tão bem como estou agora. E Ainda então, bem, é muito bom olha, saber, Joana. Fico muito sim, contente que estejas bem depois de tudo isto e que toda esta experiência se converta em mais coisas positivas, mais projetos que possam ajudar mais pessoas. sim, E queria-te agradecer imenso este bocadinho. Mónica, Gostei muito. adorei, 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 adorei. Muito obrigada por Obrigada. me teres convidado, fiquei mesmo feliz, Ainda mesmo. bem, Joana. Que boa foi esta conversa e Também gostei muito. muitas mais virão. Eu espero que sim. Vamos esperar Sim, que esta tua minissérie vá para o RTP Play, vamos vê-la, sim. os três episódios. E no futuro, lá está, fica a ideia do livro e se acontecer, voltaremos a falar com Ok, certeza. Está combinado, bem? combinado, Então, olha, Mónica. Um Joana, grande beijinho. um grande beijinho, muito obrigada e que corra tudo pelo melhor. Muito obrigada, Mónica. Beijinhos. Obrigada, Obrigada a todos. beijinhos. Beijinhos. Mesmo a terminar este episódio, falta só dizer que, para entrarem em contacto comigo, basta usarem o endereço bocadetrapos@gmail.com ou, se preferirem, enviarem mensagem pelo Facebook ou Instagram. Obrigada por terem estado desse lado. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!